Iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz, e hoje trouxemos aqui uns jovens empreendedores que vêm falar para nós, vêm dar dicas. Não é nem uma empresa de publicidade, uma agência de publicidade, nem aquela empresa que dá uma receita pronta. É o mix de tudo isso, e o Aziz Kamali, junto com a Andréa Gomes, vem contar para nós como é que a DZN trabalha, como é que a DZN pode, inclusive, nos ajudar. Eu só faço antes de nós iniciarmos, eu vi uma matéria muito importante, muito interessante no Estadão, chamou a nossa atenção, e aí nós falamos, deixa eu trazer esses jovens aqui para contar o que eles estão fazendo. Mas antes disso, até para nós seguirmos a linha do nosso programa, para as pessoas que nos assistem terem aí a noção que quem vem aqui, mesmo com grandes cases de sucesso, são seres humanos que, ao iniciar as suas atividades, passaram por dificuldades. Com vocês, como é que foi? Eu queria iniciar pelo Aziz, aí, que são sócios fundadores da empresa, né, da DZN, mas como é que foi o início da agência? Até antes disso, você tem uma formação que merece ser contada. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado TV Osasco, pelo programa, obrigado, Paulo. Sim. Na verdade, eu venho de sucesso, eu venho de empresa familiar, então a tendência de eu ter entrado e ficado naquele modelo vô, pai e neto era muito grande, mas por algum motivo eu não gostava desse modelo mais tradicional, da coisa mais rígida. Eu queria experimentar o mundo antes de tomar qualquer tipo de decisão. Acabei fugindo para o universo do meu tio, que era construtor. Então, imagina um criativo dentro de uma construtora. Quando você fala de design, de criatividade, de inovação, qualquer nome desses, para um engenheiro, CEO e analítico, minimamente ele só vai entender se você pegar uma folha de papel e escrever um problema de negócio, como eu vou resolver, quanto vai custar, que é super importante, quanto tempo vai demorar e qual o resultado tangível disso. Quando você escreve, bem cartesiano mesmo. Quando você escreve, ele vê beleza naquilo. Porque a beleza do processo, ela não está no processo final, na peça, na arte, no discurso. Ela está em como resolver problemas de negócio, como eu diminuir um turnover e mudança de equipe, como eu entro no mercado de arquitetura, como eu diferencio, como eu deixo a obra deixar de ser uma commodity para ser algo que tenha valor. Quando você fala esse tipo de língua para o empresário, ele fala, pô, essa é minha língua, agora a gente conversa. E depois, a consequência disso é o desdobramento de uma campanha, de uma peça ou de uma ação que desdobra em marketing. E lá foi onde eu conheci a Andréa. Então eu virei o marketing, acabei crescendo muito rápido lá dentro, era o marketing da Loki, numa consultora de alto padrão em São Paulo, e conheci a André lá dentro, que veio para abrir mercado corporativo dos escritórios. Até então ela era minha cliente lá dentro, né, André? Entendi. Bom, e eu vim para estruturar esse departamento dessa construtora, que era a minha experiência, minha formação nós estamos no meio aqui, mas deixa eu agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder contar a nossa história, né? Nós de passar um pouco do nosso processo, mas enfim, eu sou publicitária de formação, mas também nunca gostei do caminho tradicional, né, de ir para agências, de trabalhar em caixinhas, de trabalhar estruturado. Eu gosto de uma coisa mais fluida. Eu entendo a estratégia de marketing, eu entendo que a gente tem que fazer uma venda, que tem toda uma estratégia comercial, mas eu acho que as coisas não são separadas. As coisas são juntas, né? Então eu precisava entender a obra, entender o engenheiro, entender os problemas de obra muito bem, entender a cabeça do CEO analítico, entender todo o funcionamento da estrutura para daí gerar uma venda por consequência ou não, né? E aí virei cliente do Aziz lá dentro, a gente deu uma liga muito boa. Primeiro profissional, né? A gente acabou se apaixonando e casando, né? Que legal! Então a gente é um casal também, além de eu nem sócios. Sabia disso, hein? A gente disfarça bem, mas já que você deu a oportunidade de contar a história, enfim, sim, é possível ser casado e fazer com amor o que a gente gosta. E aí a gente resolveu montar a DZN e juntar os pozinhos mágicos, né? Toda a minha experiência comercial, uma experiência mais de estruturação de negócio, de número, com a sensibilidade e a criatividade do Aziz e trazer isso para a DZN. Porque quando a gente saiu da Loki, dessa consultora, a gente olhou o mercado e viu que tinham dois modelos diferentes de solução para o empreendedor que precisa de ajuda, né? Um deles são as consultorias,
que elas entregam o que a gente apelida, como você trouxe, receitas, né? Eles entregam o que o cliente tem que fazer e não necessariamente eles fazem junto. E a gente ficou meio aflito com isso e viu o outro lado, que são as agências, que pedem o briefing, que é o que você quer. E na verdade o cliente, o empreendedor, ele precisa de ajuda, às vezes, para conectar as duas coisas. Então, tipo, vamos criar um modelo de negócio onde a gente consiga unir essas duas coisas e fazer parte da vida das pessoas como um processo como um todo. Mas às vezes isso é legal para nós termos aí, claro, para o nosso telespectador. Isso é legal. Em qual momento, né? Exatamente qual momento que vocês, puxa, a gente dá para fazer essa liga, dá para nós... Em qual momento vocês criaram, desenharam a DZN? Foi no momento de águas calmas, que eu não acredito, ou foi no momento que a coisa estava meio turbulenta? A gente acredita muito na intuição no nosso processo. Mais que o mundo corporativo é um mundo racional e às vezes de números, a gente acredita muito na intuição. Isso é uma premissa do nosso modelo desde sempre. Quando a gente percebeu que o teto bateu, o que é o teto bateu? Todo o conhecimento adquirido naquele espaço já tinha terminado, foi a hora da gente pesquisar com o mercado. A Loki era um cliente e as agências estavam em volta. Então eu, como marketing, comecei a ligar para as agências e falar, quero ver como que vocês vendem os seus produtos. Então foi uma oportunidade de ver como as agências vendiam e como as consultorias vendiam para aprender a partir do concorrente e fazer algo diferente. Foi ali que instalou e falou, meu, precisamos montar algo. O que a gente fez? Não começou grande, isso é um ponto super importante para quem quer empreender. Sim. Começa frágil, pequeno, porque quando você é pequeno e frágil, você consegue ter um aprendizado muito mais verdadeiro. Aquela pessoa que monta o escritório, compra um monte de computador e depois vai atrás dos clientes. Não, o que a gente fez foi, já pegamos a conta da Loki como primeiro cliente, a gente começamos a prospectar e procurar pessoas daquele universo. Então a gente já começou com o cliente, não começou do zero. E aí, do ponto de vista prático, né, a estratégia foi, não, vocês não precisam pagar mais nada, vocês continuam pagando a mesma coisa que vocês pagam pra gente, mas a diferença é que agora vocês vão ser atendidos por uma empresa, a gente vai se estruturar para atender vocês melhor. Então, esse flip. E um ponto muito relevante na nossa história, nesse primeiro momento, é que quando você vai empreender, existe uma necessidade, que eu não sei de onde que ela vem, de você ter no portfólio grandes empresas, né? O brasileiro, por si só, ele valoriza muito quando você mostra o portfólio. Então, falaram pra gente que a gente precisava correr atrás dos grandes. Vem da nossa necessidade de ser validado, né? De ser aceito. Então, quando você senta e fala, eu já trabalhei, para marcas grandes, né? Aí você está validado já nos olhos do cliente, né? Então, a gente correu atrás de grandes marcas, assim como todo mundo, né? Mas, André, às vezes isso pode, às vezes para mim, isso até como, às vezes, como um contrassenso, porque nós temos o mercado brasileiro, nós estamos passando aí um momento difícil da economia e tal, mas o mercado brasileiro, eu acho que não está ainda pior, não está numa situação pior, porque nós temos as micro, pequenas e médias empresas. Sim, claro, que geram aí praticamente 3/4 dos empregos formais, as carteiras assinadas, né? Então, você já tem aí um mercado, ele já tem a sua, vamos dizer, os seus entrelaçamentos, as grandes estão atendendo as grandes, mas tem um mercado muito grande, né, muito grande para ser prospectado aí, para a gente ir atrás, não? Tem. Na verdade, esse foi o grande erro nosso, mas fundamental para a nossa evolução. A gente brigou por 2 anos para tentar transformar grandes corporações, a gente não conseguiu ter impacto de transformação tão relevante e a gente decidiu que era momento de mudar. Legal. De buscar algo com mais propósito. Bom, nós estamos falando com a Aziz e a Andréia da DZN e vamos fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar contando a história desse jovem casal de sucesso empreendedor. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos com o programa Invista Aprendendo com Quem Faz. Aproveitar e agradecer os nossos parceiros que retransmitem o nosso programa aqui na NGT, na TV Osasco, na RGO, na ACESP. São mais de 80 canais que retransmitem o nosso programa. Nós agradecemos muito a você de todas as partes do Brasil que nos assiste. Temos hoje um jovem casal de sucesso aqui da DZN, é uma agência
que nós já falamos no bloco anterior, ela mistura aí ação com criatividade, é um formato muito legal. Para falar dela, o Aziz, os sócios fundadores, o Aziz e a Andréia, e nós falávamos um pouco de trabalho no bloco passado, e das origens, aliás, e vamos falar agora um pouco mais de trabalho. A DZN, ela iniciou procurando, como você dizia, não, Aziz e a André, grandes clientes, e aí talvez tenha sido até não a melhor estratégia. E aí vocês chegaram no momento de repensar, né? Uhum. E às vezes a crise é bom para a gente fazer isso, não? Sem dúvida, é o melhor momento. Então, a gente estava dizendo, só para trazer um pouco, né, que nem tudo são flores, então, assim, a gente reconhecer o nosso erro também é muito importante. A gente, na nossa arrogância de querer trabalhar, ou na ambição de querer trabalhar só para os grandes, trabalhamos 2 anos, né, para grandes empresas, foi uma excelente oportunidade, mas a gente viu que a gente não estava feliz. A gente não estava feliz e a gente não conseguia trabalhar com o impacto que a gente sabia que a gente podia trabalhar e com o nível de profundidade que tem sentido para a gente. Uhum. Aí a gente ficou 6 meses tentando, dando murro em ponta de faca. A gente falou, nós vamos tomar uma decisão. Vou usar até um termo um pouco forte aqui, mas numa ponta a gente falou, a gente continua se prostituindo, né, por grandes FIIs, por grandes dinheiro. Valores, por dinheiro que dá uma zona de conforto que nos sustenta de alguma forma, ou a gente recua e realmente sustenta que a gente não está feliz e fala não para esses clientes, e aí a gente ia ter que se reinventar, foi o que aconteceu. E aí falamos não, perdemos, a gente decidiu, né, que a gente não queria dar sequência em 4 grandes contratos, isso abriu naturalmente um rombo financeiro, e a gente ia ter que se reinventar. Né? E aí foi o que o empreendedor faz quando ele entra no momento de crise? Ele corta primeiro os custos pessoais. Nesses custos pessoais, André tinha uma personal trainer, que eu falei, corta André ou Marcela. 3 vezes por semana. Aí ela chegou no dia seguinte e falou, às vezes cortei, mas fechei permuta. Eu falei, meu Deus do céu, no meio da crise, fazer permuta para personal trainer. O que ela quer? Um site, um folder? Isso, na verdade ela quer uma ajuda mais profunda, né? Sim. E ali foi a oportunidade do nosso, a gente fala do Day One, do dia-chave, onde a gente pegou a Marcela, que era uma personal trainer, e a partir do momento que a gente entendeu ela, a gente transformou ela na primeira empresa de beach tennis do Brasil, é um esporte. Ela entrou nos principais clubes de São Paulo, com mais de 200 alunos, 4 professores, clínicas em hotéis de final de semana, ou seja, a gente mudou a vida dela e criou um novo mercado. Quando a gente olhou isso, a gente falou, cara, isso é muito mais legal, e isso é muito mais Brasil. Sim. O Brasil são as empresas familiares, o Brasil são os artesãos que a gente fala que sabem fazer muito bem aquilo, mas não necessariamente sabem vender aquilo. E, na verdade, quando a gente fala a gente mudou a vida dela, a gente mudou a nossa vida. Perfeito. Através da mudança da vida dela, né? Então, a sensibilidade e a intuição que eu tive, porque eu sabia da grande profissional que era a Marcela, dos grandes profissionais que eu tenho aqui, né? Da capacidade do meu sócio e da equipe na época. Então, assim, aquilo era uma grande oportunidade, seria um laboratório para a gente implementar a metodologia com a profundidade que a gente acredita. E quando a gente falou, a gente precisa entender você, entender o mercado, entender o universo, nós precisamos de 45 dias úteis para fazer isso, tudo bem? Ela, claro, achou o máximo. Uhum. Então, ali foi a grande oportunidade da gente validar a nossa metodologia, a nossa forma de fazer as coisas, e teve um impacto incrível em 5 meses de trabalho, né? E a gente soube aproveitar esse case para a gente vive num mundo muito imediatista, tudo tem que ser muito rápido, e o rápido, às vezes, barato sai caro. Sim. O que a gente faz no nosso processo é entender muito bem a história da pessoa, o negócio, o que ele é bom, não é necessariamente o que dá dinheiro, que isso é também às vezes uma distorção, e criar uma solução coerente e ajudar ele a implementar. Hoje, depois de 2 anos depois que a gente mudou esse nosso formato, a gente já mudou 44 histórias de diferentes clientes, perfis, empresas, negócios e realidades, né? Respeitando, claro, a individualidade de cada empreendedor. Sim, sendo bem prático, e eu acho que a pergunta inicial é explicar um pouco do nome DZN, que aí vem, eu já sei um pouquinho da história, mas vamos dividir com o nosso telespectador. A história da DZN meio que conta o que nós imaginamos para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, né? Que é a coisa de você identificar os problemas, mas fala um pouquinho o nome DZN, de onde veio, Aziz? Legal, o nome DZN ele vem de desenhando ideias. Sim.
Então, desenhando era o nosso nome e ideias era o nosso sobrenome. O problema é que ideias todo mundo tem e cada vez menos tem valor, né? Quando fala, já tive uma ideia, o difícil é tirar do papel. Isso. Aí a gente percebeu que ideias não faziam mais sentido. Então, e como a gente acredita muito na humanização do processo, então em vez de chamar a gente de desenhando, que é o nosso primeiro nome, pode chamar a gente de DZN, que é o nosso apelido. Então foi um processo de maturidade da marca, que ele reflete na forma que a gente faz as nossas coisas, né? Que como o pessoal brinca comigo, fala, pô, Aziz, essa coisa de ser casado com sócio é perigoso, que você leva trabalho para casa. Eu falei, mas eu beijo ela no meio do trabalho. Quando a gente aprende que a vida é uma só e a gente não precisa criar essas barreiras, fica muito mais fácil e muito mais verdadeiro de lidar com as coisas, né? É quase... Até eu recomendo, né? Se o nosso telespectador quiser ter uma vida muito pacata, amena, né? Não faça isso. Agora, se quiser ter muita emoção, muito resultado, é legal. Eu também já faço isso há 28 anos. Perfeito. Aproveito e mando um beijo para minha querida metade, Maristela. Mas, André, vamos trazer aqui para o campo da prática, né? Como vocês imaginam, como vocês atuam, para aquela pequena empresa, eu queria que você desse um exemplo, como diretora executiva, né, da DZN, como é que vocês atuam, qual a primeira abordagem que vocês fazem com uma empresa quando identificam que ela tem uma necessidade do trabalho de vocês? A primeira coisa que a gente assume com muita humildade que a gente também não sabe o que a gente vai fazer, né? A gente tem um drive, a gente tem a nossa experiência aí que valida, né, na nossa metodologia, mas a gente não sabe exatamente onde a gente vai chegar, mas a gente sabe como fazer. Então, o que a gente precisa entender, a metodologia é o Design Feelings, né, que inclui a intuição, que inclui todo o processo. A gente entende a história da pessoa, muito bem a história, os medos, os anseios, o que ela quer, entende o passado dela e como que ela chegou até ali. A gente vai estudar o mercado, vai entender mercado, concorrência direta, indireta, vai estudar cenários análogos, porque em cenários análogos a gente pode ter ideias que se apliquem para aquele negócio. Por exemplo, numa empresa de gerenciamento de obra, né? A gente vai usar cerimonialistas de casamento como um cenário análogo, só para contextualizar o que seria, né, o cenário análogo. E aí a gente junta tudo isso, unifica tudo isso, passa por um processo de imersão, faz o workshop de cocriação com stakeholders, a gente junta várias pessoas. Quer falar um pouquinho? A gente faz um processo imersivo para entender muito bem, e o plano de ação, o que ele sai? Ferramentas comerciais, posicionamento de marca, reestruturação de processos. Cada caso é um caso. Tem empresas que eu preciso preparar muito mais o que ele tem de bom, mas falar melhor com os nichos específicos de mercado. Tem empresas que às vezes ele tem uma bagunça interna, ou seja, o plano de ação ele vai desde coisas específicas para o empreendedor, de como ele vai vender, se ele vai precisar ter equipe comercial, até a qualidade do produto que ele vende. Que hoje em dia, quer queira, quer não queira, as pessoas não compram mais produto, elas compram experiência. Então, como que a gente pega algo que tem um valor pequeno e potencializa e fala a língua certa para o mercado? Olha, Aziz, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu achei legal que eles aceitaram o desafio de trazer um case aqui para contar, para ver se dá certo. No próximo bloco nós vamos trazer o Rodrigo de Santi, que é fundador da 4C, uma empresa de soluções técnicas de engenharia. Então daqui a pouquinho nós vamos continuar falando da DZN e da 4C também. Não saia daí, já já voltamos. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Aziz da DZN. A Andréia estava aqui conosco agora há pouco e trouxemos aqui, pelo desafio que nós colocamos para a DZN, trouxemos um case de sucesso aqui, o Rodrigo de Santi, que é cliente da DZN, para contar um pouco. Rodrigo, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios do Invista, e vamos contar um pouquinho da sua história também e ver onde que a DZN, de alguma maneira, ajudou ou atrapalhou. Pode ser franco, não é porque o Aziz está aqui que você... Mas, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com você, Paulo. Mas obrigado. A Andréia e o Aziz, além de
não chamo eles de prestadores de serviço, eles são amigos em primeiro lugar. E a história que a gente tem, que é curta, de pouco mais de 2 anos de nos conhecer, tem dado muitos frutos. A 4C, que é a empresa, eu sou engenheiro civil de formação, formado pela FAAP aqui em São Paulo, tenho um MBA na FGV de negócios, de estratégia de negócios e tenho uma trajetória profissional no Brasil e fora do Brasil, trabalhando em diferentes empresas, principalmente multinacionais. Então, tenho uma trajetória muito contente e atingi meus objetivos profissionais durante ela. O que aconteceu, a 4C é uma empresa relativamente jovem. Eu trabalhava para uma empresa multinacional de gerenciamento de projetos, talvez a maior do mundo, e que há 3 anos atrás decidiu fechar operações na América Latina. E foi uma situação muito curiosa. No momento, eu não conhecia o Aziz e a Andrea, mas eu me deparei com uma situação de ter que tomar uma decisão profissional importante. Eu estava com aviso prévio de 9 meses, eu ia apagar a luz da empresa na América Latina, no Brasil, e com a esposa grávida, quase completando 40 anos, e um momento eu falei, o que eu faço? O momento do país não é o melhor para voltar para o mercado. E aí surgiu uma oportunidade de continuar o negócio da empresa, essa australiana que eu trabalhava, de continuar fazendo o gerenciamento de projetos. Foi aí que nasceu a 4C. Ela nasceu desse momento de dificuldade profissional. A empresa tem 2 anos e pouquinho hoje, a gente está muito bem. E a empresa hoje, meus sócios, antigamente eram meus chefes, hoje meus sócios eles estão na Argentina. E hoje a gente comemora aí uma operação de sucesso. A gente está, no Brasil a gente tem escritório em São Paulo e Curitiba. Mas meus sócios na Argentina, eles controlam uma operação na Argentina e a gente está no Chile, no Peru, no México. E por destino da vida a gente começou um projeto em Miami. Então também estamos nos Estados Unidos. Então nós temos pretensão de ser uma empresa regional e mais do que de gerenciamento de projetos, de soluções técnicas. E esse momento foi quando eu conheci a DZN e eles me ajudaram a me incentivaram a crescer, a ter esse lado empreendedor que eu até 2 anos atrás eu não tinha, eu comecei ou pelo menos não sabia, né? Não sabia. Acho que está dentro da gente. Estava guardado, bem lá no fundo. Estava guardado, né, Aziz? Mas o que é curioso é quando você começa, parece que há 2 anos atrás deu um clique na minha vida. E tudo que nesses 40 anos, hoje eu tenho 40 anos de vida, tudo se aplica. Desde as experiências profissionais, pessoais, tudo que aconteceu na minha vida, em algum lugar do business, ele se encaixa. Então, é engraçado, quando você desperta esse lado empreendedor, passa um filme e tudo vem para o negócio acontecer, e tudo que aconteceu, experiências boas e ruins, você aplica para o seu negócio. É muito E é interessante nesse momento que o Brasil passa aí por momentos de dificuldade, a gente está falando de crise e tal, mas não tem outra solução, né? Às vezes, que não seja ir atrás, trabalhar muito, ver novas oportunidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso em relação a 4C. Legal. A gente fala assim que o Rodrigo é um mega exemplo de um perfil que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? De grandes executivos, talvez perdendo a cadeira, e aí você vem numa situação e fala, o que eu faço agora? Com o mercado cada vez mais difícil. Sim. E essa mecânica, essa mudança de vou empreender o meu negócio, quando você tem ajuda, ou quando você está disposto a possibilidade é muito grande. Então, no caso do Rodrigo, além da 4C estar super bem acontecendo, e hoje ele já tem um sistema de gerenciamento de obra, ele já está com 4 negócios diferentes, que ele fez o quê? Ele mapeou na rede dele amigos ex-diretores de grandes empresas, que tinham conexão com outros negócios, e começou a empreender junto com eles. Então a gente brinca que o Rodrigo hoje, de executivo, ele virou um empreendedor Kellogg's, um empreendedor serial. Ele já está com 5 negócios diferentes. Então ele virou a porta de conexão para resgatar aquele espírito empreendedor em outros executivos da rede dele que estão deitando e rolando com projetos de áreas diferentes e a gente está junto com ele nisso. E essa oportunidade, ela veio no momento que você acho que deve ter pensado, alto executivo, agora estou na rua. O que eu vou fazer? Isso mesmo. Mas uma coisa interessante, para nós, às vezes, os detalhes são importantes, porque, às vezes, o detalhe que o nosso
telespectador está desprezando, pode ser o detalhe que mude a sua vida. Queria saber o detalhe de onde é que foi o conhecimento da DZN. Alguém falou? Como é que você chegou? Como é que vocês se encontraram? Porque às vezes esse pode ser o detalhe que pode mudar a vida do nosso telespectador. Não, legal. O contato foi através de um conhecido que participou de uma dinâmica com a DZN alguns anos atrás. E hoje esse amigo, ele é sócio num negócio que foi desenvolvido em conjunto com a DZN, que é o Grupo Find. É uma imobiliária que a gente veio para mudar o setor de procura de imóveis. É um desafio que a gente está tendo e um business que a gente acredita muito, desenvolvido pela DZN. E a partir daí, outras ideias surgiram. A DZN nos ajudou. A gente tem hoje um sistema de gerenciamento de obras, que é o Easy. É um software nosso que a DZN também nos ajudou a desenvolver. E isso é uma ferramenta de trabalho para a 4C, mas é um business que já vai daqui a pouco despegar e vai transformar em outro negócio. Além disso, tem outros 2 projetinhos, um na área de recursos humanos e outro na área de comunidades, que vem realmente para mexer com muita gente e é um desafio, um negócio bastante profundo, e tudo isso com a ajuda da DZN. Então, realmente eles me ajudaram, né, de tirar o medo. Acho que qualquer empreendedor, a primeira coisa é você não ter medo, encarar e entrar de cabeça. Não tem muito o que falar. Tem que ter um pouco de irresponsabilidade para ser empreendedor no Brasil, né? Com essa carga tributária que nós carregamos nas costas, que trabalhamos para o governo em todos os níveis, né? Seja municipal, estadual ou federação. Nós trabalhamos, telespectador, até metade de maio para pagar imposto. Mesmo que você imagine que não paga imposto, a gente paga imposto até no ar que nós respiramos, porque quem faz a manutenção do ar-condicionado, ele emite uma nota fiscal e está pagando imposto. Então, eu acho que é importante nós termos aí sempre olho aberto para as oportunidades, né? E a DZN acaba entrando, pelo que eu estou entendendo, Aziz, eu queria que você me explicasse rapidamente, porque nós estamos chegando no final do programa, vocês acabam entrando na vida da empresa, na vida, às vezes até na vida pessoal. A gente é muito espaçoso. A gente não se considera prestador de serviço, a gente trabalha tudo com muito amor. Sim. E o que move o nosso trabalho é entrega e profundidade. Então, se eu não tenho essa dedicação de sentir que esse negócio é meu também, a chavinha não muda. E hoje, quando a gente empreende, você trouxe esse exemplo, a gente vive no Brasil com impostos absurdos, com o mercado cada vez mais complexo. Valor pra gente é como eu lido com o meu dia a dia, porque a vida é finita, a vida ela acaba, a gente às vezes esquece disso. Então, quando você toma a decisão de empreender, é uma decisão que você vai falar, eu vou abrir mão talvez do fixo, mas eu vou abrir mão para ganhar uma experiência que não tem caminho certo e não tem certeza, não tem o 13º no final do mês, mas tem muita diversão e muita entrega. Então, quando a gente transfere essa nossa energia para os nossos clientes, automaticamente isso contagia, né? E aí o negócio acontece. E não tem preço, né? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui, entrando no seu lar, falando e expressando coisas boas de esperança. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.